Pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula, as potências da geopolítica na atualidade. Vamos começar aqui pela forma de exercício do poder, que a gente teve duas potências num período conhecido como Guerra Fria, ali entre 1945, que é o final da Segunda Guerra, até 1989/91, que aí a gente pega dois momentos importantes do término da Guerra Fria, que é a queda do Muro de Berlim, em 89, e o fim da União Soviética, em 1991. Então a gente tem aí um mundo dividido entre socialismo e capitalismo. É um momento conhecido também como um mundo bipolar, um conflito leste e oeste, caracterizado por essa disputa militar, ideológica, econômica, espacial, política, esportiva, né? Esportiva no caso das Olimpíadas, né? Espacial é a corrida pela conquista do espaço, né? Yuri Gagarin, Neil Armstrong, e a parte cultural também, a propaganda, né? A difusão das ideologias, enfim. Então, esse é um período muito importante na história aí da humanidade, que acabou tendo muita influência direta e indireta em várias partes do mundo, né? Inclusive no Brasil. Então, tudo o que acontece no mundo nesse período histórico tem uma relação com a Guerra Fria. A expressão cortina de ferro, ela está associada com este homem que você está vendo aí na foto, o Churchill. E essa expressão significa que o leste da Europa estava sob a influência da União Soviética. Então, Churchill foi para os Estados Unidos buscar apoio, né? O temor era de que a União Soviética pudesse atacar algum país capitalista ali na Europa, e ele precisava de um apoio, né, dos Estados Unidos, uma grande potência militar, não tinha sofrido nenhum baque econômico por conta da guerra, né? O único ataque territorial que os Estados Unidos sofreram foi ali na Pearl Harbor, né? Mas na parte da sua grande extensão territorial aqui na América do Norte, não sofreram nenhuma consequência. E aí o Churchill usa essa expressão falando que os países do leste europeu estavam sob a ameaça socialista, né? E onde você não tinha ali a democracia, a liberdade, né? E o temor dele era que do leste europeu isso avançasse para o oeste. Bom, ele apareceu ali em 46, né, só para a gente ter um contexto histórico, né, quando ele vai para os Estados Unidos. E aí, em 47 e 49, a gente tem duas ações concretas que fazem parte da chamada doutrina Truman. Então, o presidente dos Estados Unidos na época, o Harry Truman, ele vai fazer uma política para conter a expansão do socialismo na Europa, né, para defender o chamado mundo livre contra a ameaça socialista. Então, Truman, no começo de 47, faz esse discurso no Congresso Nacional. Por isso, essas ações, tanto no campo militar quanto no campo econômico, são conhecidas como doutrina Truman. Então, a gente precisa lembrar do Plano Marshall, né, que foi um plano de recuperação econômica da Europa, né, os Estados Unidos financiando a reconstrução europeia, né, e uma aliança militar para proteger os países capitalistas de uma possível agressão do Estado socialista, do Estado soviético. Então, que se chama Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Esse plano Marshall ele foi muito feliz e teve muito sucesso, porque o dinheiro que foi emprestado para a Europa surtiu muito efeito, né? Então, o presidente Truman tinha pedido para o Congresso 17 bilhões de dólares, o Congresso liberou 13 bilhões, e os países mais beneficiados foram a Grã-Bretanha, a França, a Itália e a Alemanha, né? E aqui um dado curioso, né? Em 1950, a Europa Ocidental já ultrapassava em 25% a sua produção, se comparado com um período antes da Segunda Guerra Mundial. E em 1952, essa produção já atingia 200%, né, em relação ao período pré-Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a recuperação foi muito intensa, né,
dos países europeus, graças a essa grana que os Estados Unidos emprestaram para eles. No campo militar, a partir ali de 49, você tem a adesão de vários países europeus a essa aliança, coordenada pelos Estados Unidos, né? Então, aqui no mapa, a gente vai observando, né, que a OTAN ela foi fazendo aliados caminhando para o leste, né? Então, foi caminhando para o leste, né, inclusive incorporando ex-repúblicas soviéticas, como essas três aqui, né, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que elas fizeram parte da União Soviética, foram repúblicas soviéticas, tá? Países do leste europeu, que eram socialistas, né, então a Polônia, a Hungria, né, foram absorvidas ali pelo capitalismo, depois por essa aliança militar, anos mais tarde, né. E aqui a gente tem um quadro muito didático, né, pelo tempo histórico, né, dos países que fizeram parte inicialmente lá em 1949 da OTAN e depois aqueles que foram aderindo em determinado intervalo histórico, né? Sendo que os últimos países a ingressarem aqui na OTAN é Montenegro e Macedônia do Norte, na região dos Balcãs, tá? Uma região que era socialista, onde a gente tinha a ex-Yugoslávia, ok? Então, lembrar que essa expansão da OTAN para o leste não foi por acaso, né? Existe aí uma política clara dos Estados Unidos de se aproximar cada vez mais militarmente da Rússia hoje, tá? E esse é um dos pontos da discordância que acabou motivando o conflito que nesse momento, agora, outubro de 25, ainda perdura entre Ucrânia e Rússia, né? Bom, e a União Soviética, como que ela reagiu? Em 49, os soviéticos criaram o Comecon, que é o Conselho Econômico, né, para assistência mútua, que é digamos assim, o plano Marshall socialista, né? Então, o auxílio financeiro que a União Soviética acabou fazendo para os seus aliados socialistas na Europa, e também a União Soviética criou uma aliança militar que foi conhecida como o Pacto de Varsóvia, né? Entretanto, desses quatro elementos principais, né, então a gente tem Plano Marshall, já não existe mais, a OTAN ainda existe, né, o Comecon não existe e o Pacto de Varsóvia também não existe, né? Tanto o Comecon quanto o Pacto de Varsóvia, eles terminam ali no ano da dissolução da União Soviética, que é 1991. Né? Então a gente ainda tem um fóssil da Guerra Fria, podemos assim dizer, que é a OTAN, que está sendo repaginada, né? Então antes era para combater uma ameaça socialista, soviética, e agora é para combater uma ameaça russa. E também já foi utilizada para combater uma ameaça fundamentalista islâmica. Tá? Bom, terminou a União Soviética, né? Ela se esfacela em 91. A gente tem um mundo unipolar. A gente tem a maior força militar e econômica sendo os Estados Unidos. Então, hoje, o mundo, a gente pode dizer que ele é unimultipolar. É até meio contraditório isso, né? Como alguma coisa pode ser uni e multi ao mesmo tempo. É que se a gente pensar na força militar convencional, e eu digo isso convencional, é não pensar na utilização dos artefatos nucleares, das bombas nucleares. Então, as armas convencionais, os Estados Unidos têm o maior arsenal, é a grande potência militar. Então, nesse aspecto, é um mundo unipolar. Porém, se a gente pensar em dinâmicas econômicas, o mundo hoje é multipolar. Porque a gente tem um polo econômico muito forte, que é a União Europeia, cujo coração é a Alemanha. A gente tem o Japão, né, ali na Ásia. A gente tem a China também ali na Ásia. E a gente tem a formação dos blocos econômicos. Os países procuram parcerias estratégicas para suas práticas comerciais. Então, o mundo, em termos econômicos, é multipolar. Em termos de força militar convencional, ele é unipolar. Lembrando que essa potência militar dos Estados Unidos aqui, ela começa a ser questionada pelo desenvolvimento da Rússia e da China nesse campo, tá? A gente tem as Nações Unidas, né?
tendo seu papel sendo colocado em xeque, né, porque a ideia básica é a manutenção da paz e o desenvolvimento socioeconômico, e a ONU passa a ser questionada porque ela não consegue evitar alguns conflitos aí após Guerra Fria. E mais do que nunca, nesse ano de 2025, ela é muito questionada sobre a reforma institucional, a questão do Conselho de Segurança da ONU, de você ampliar não só os membros totais, né, porque hoje são 15, então você ampliaria esse número, seriam mais de 15 países, e também ampliaria aqueles países que fazem parte permanente do Conselho de Segurança, né, que são membros permanentes, que hoje são 5 e existe uma ideia também de ampliação desse número. Tá? Uma marca importante desse mundo pós-Guerra Fria é o chamado conflito Norte-Sul. Se na Guerra Fria o conflito era leste-oeste, pós-Guerra Fria ele é norte-sul. Lembrando que norte significa país desenvolvido, sul, país subdesenvolvido. E hoje a grande briga, a grande disputa entre esse norte e esse sul é o protecionismo, né? As práticas comerciais sofrendo com subsídios, sofrendo com taxas alfandegárias, com medidas fitossanitárias, tá? Principalmente motivada pelos países ricos, né, que não têm uma grande competitividade no setor primário, né, principalmente na agricultura e na pecuária. E uma outra coisa importante para destacar aqui nesse mapa, né, primeiro, não é uma classificação perfeita, né, porque quando a gente fala aqui ricos, desenvolvidos, a gente tem exceções, né, como por exemplo aqui no leste da Europa, a Albânia não é um país rico, né? E ao mesmo tempo que se você falar aqui que no sul todo mundo é pobre, mas não dá, por exemplo, para você comparar o Brasil e comparar a Somália que está aqui no chifre da África, né? São países absolutamente distintos. Não dá para você comparar a China com o Iêmen, né, que está passando aí por uma grave guerra civil. Então lembrar que nessa classificação entre norte e sul, ela não é perfeita, né? É uma classificação genérica e ela é baseada principalmente no IDH, no Índice de Desenvolvimento Econômico, que vai medir a expectativa de vida, a renda per capita e o nível de escolaridade, tá? Então, às vezes aparece esse mapinha aí nos vestibulares e a gente precisa lembrar desses detalhes. Beleza? Grande abraço.